No dia 31 de dezembro de 1993, uma festa de Ano Novo estava acontecendo no famoso Royal Casino, no Nepal. Convidados de diferentes partes do mundo haviam comparecido para participar das celebrações e jogar. Era noite de Ano Novo e o ambiente era festivo. O Royal Casino estava lotado, com cerca de 200 pessoas presentes. Então, 6 ladrões entraram no cassino, disfarçados como convidados VIP. O chefe de segurança do cassino os recebeu pessoalmente, pois eles haviam se identificado como pessoas importantes. Eles carregavam caixas de doces em suas mãos e escondiam armas sob seus casacos. Por serem considerados VIPs, nenhum tipo de revista de segurança foi feito neles. Esses homens trouxeram consigo uma grande quantidade de dinheiro e começaram a jogar assim que chegaram. Em determinado momento, um dos ladrões levantou-se e anunciou: "Hoje é Ano Novo. Este é um dia muito importante para nós, porque hoje é a noite da felicidade. Amanhã entraremos no ano de 1994. Então, para todos os convidados e funcionários aqui presentes, o jantar e as bebidas de hoje serão por nossa conta." Ao ouvirem isso, todos os 200 convidados, os membros da equipe e os seguranças do cassino ficaram felizes. Quando deu meia-noite, todos juntos comemoraram o Ano Novo com entusiasmo. Como tudo era gratuito, as pessoas comeram e beberam à vontade. Os ladrões haviam trazido caixas de doces da loja mais famosa de Katmandu e distribuíram esses doces entre todas as pessoas. Por isso, os convidados começaram a comer sem moderação. Após algum tempo, os doces começaram a fazer efeito, e um a um, os seguranças, o chefe de segurança e o gerente do cassino começaram a adormecer. Os ladrões então sacaram suas armas, trancaram todos em um grande salão e pegaram a chave do cofre do bolso do gerente do cassino. Eles se dirigiram até o cofre e, ao abri-lo, ficaram boquiabertos. O cofre continha um total de 600 milhões de dólares. Os ladrões colocaram todo o dinheiro em sacos, carregaram-nos em um caminhão que já estava estacionado do lado de fora e seguiram direto para o aeroporto. Quando as pessoas no cassino começaram a recobrar a consciência, informaram a polícia sobre o roubo. A polícia iniciou uma perseguição aos ladrões. Durante a fuga, eles jogaram o caminhão de uma ponte sobre um rio. Logo depois, a polícia cercou o local e prendeu os 6 ladrões, além de confiscar o caminhão. No entanto, ao abrir o caminhão, ele estava completamente vazio. A polícia ficou chocada ao descobrir que os 600 milhões de dólares haviam desaparecido. Essa história ocorreu em Katmandu, Nepal, em uma época em que o terrorismo ainda não era um problema significativo. Naquele período, aeroportos não possuíam um nível tão alto de segurança, pois eventos como o 11 de setembro ainda não haviam acontecido, e as autoridades de segurança não imaginavam que lugares como aeroportos pudessem ser alvos de atividades criminosas tão elaboradas. Além disso, o Nepal era conhecido como um destino turístico pacífico e remoto, atraindo visitantes de regiões próximas, muitos dos quais frequentavam cassinos em busca de aventuras de jogo. Naquela época, havia vários cassinos grandes no Nepal, que recebiam um grande número de pessoas em datas festivas, como Natal e Ano Novo. Essas festividades eram os períodos de maior lucro para os cassinos, que faturavam altas quantias em dólares. O Royal Casino, em Katmandu, era um dos mais famosos da região. Foi nesse contexto que um grupo de ladrões descobriu informações sobre os lucros do cassino, incluindo os momentos em que ele armazenava a maior quantia de dinheiro. Os ladrões souberam que na véspera de Ano Novo, o Royal Casino mantinha o maior volume de dinheiro em um cofre localizado no porão. Isso ocorria porque os bancos ficavam fechados no dia seguinte devido ao feriado. Durante essas 24 horas, o dinheiro permanecia no cofre antes de ser transferido para o banco. Com essa informação, os ladrões elaboraram um plano para realizar o roubo durante essa janela de tempo, evitando os riscos de tentar acessar o dinheiro já no banco. Em junho daquele ano, os 6 ladrões chegaram a Katmandu para começar a preparar o roubo.
Eles sabiam exatamente qual cassino seria o alvo, e encontraram uma casa luxuosa para alugar nas proximidades do Royal Casino. Queriam que os moradores da região acreditassem que eram pessoas ricas e de alto nível social. Por sorte, havia um bangalô disponível Sem negociar o aluguel, eles pagaram ao proprietário mais do que ele havia pedido, o que deixou o dono muito satisfeito e disposto a alugar o imóvel sem questionamento. Os ladrões começaram a dar festas, circular pela vizinhança à noite e passar o tempo jogando cartas em outros cassinos. No entanto, deliberadamente evitavam frequentar o Royal Casino. Com o passar do tempo, focaram-se em observar todas as atividades no cassino, reunindo informações sobre o número de funcionários, seguranças e o funcionamento geral do estabelecimento. A primeira fase do plano envolveu conquistar gradualmente a confiança dos funcionários e seguranças do cassino. Os ladrões, sem nunca mencionar qualquer conexão com o Royal Casino, procuraram parecer ricos e extravagantes, gastando dinheiro de forma casual para impressionar as pessoas. Um a um, começaram a convidar funcionários do cassino para seu bangalô, oferecendo bebidas caras, refeições luxuosas e até mesmo presentes. Durante essas interações, enfatizavam a necessidade de manterem suas amizades em segredo, dizendo que não queriam que muitas pessoas soubessem sobre ele. Com o tempo, os ladrões conseguiram ganhar a confiança de praticamente todos os funcionários do cassino, sem levantar suspeitas. Sempre que algum funcionário tentava conversar sobre o trabalho no cassino, os ladrões educadamente mudavam de assunto, afirmando não ter interesse nesse tipo de conversa. Após meses de interação, eles haviam estabelecido uma relação de amizade com todos, incluindo segurança. Na segunda fase do plano, os ladrões começaram a reunir informações internas sobre o cassino. Para isso precisavam entrar no... Como já haviam conquistado a confiança da equipe, começaram a frequentar o Royal Casino em intervalos, de modo a não levantar suspeitas. Os funcionários, que os reconheciam, permitiam sua entrada sem realizar verificações rigorosas. Dentro do cassino, os ladrões jogavam de maneira discreta. Às vezes, ganhavam, outras vezes perdiam pequenas quantias, mas sempre gastavam os ganhos no próprio cassino, reforçando sua imagem de jogadores ricos e generosos. Para agradar ainda mais a equipe, frequentemente ofereciam bebidas ou faziam pequenas festas em comemoração aos seus ganhos. Durante essas visitas, os ladrões começaram a mapear o local. Descobriram onde o gerente do cassino costumava ficar, a localização exata do cofre e até detalhes sobre as armas e o número de seguranças presentes. Um deles se aproximou do gerente, construindo uma relação de confiança e, eventualmente, fazendo perguntas sutis sobre os protocolos de segurança. Em 5 meses, haviam coletado todas as informações necessárias para o... Enquanto isso, em um terreno próximo ao bangalô dos ladrões, havia um pequeno quarto ocupado por Satpal, um jovem desempregado O terreno pertencia a um amigo do pai de Satpal, que o deixou ficar lá para evitar invasões ou construções ilegais. Satpal era conhecido por ser preguiçoso e desocupado, passando a maior parte do tempo só. Satpal começou a notar a movimentação dos ladrões. Ele via os carros de luxo entrando e saindo do bangalô e imaginava que, se conseguisse se aproximar deles, talvez encontrasse uma oportunidade de trabalho. Com isso em mente, frequentemente se posicionava perto do bangalô para tentar fazer contato, porém, sempre era ignorado. Certo dia, os ladrões estavam comemorando do lado de fora do bangalô, já intoxicados, quando Satpal ouviu uma conversa intrigante. Eles diziam que suas vidas estavam prestes a mudar, pois em breve ficariam ricos. Isso chamou a atenção de Satpal, que começou a suspeitar que algo incomum estava acontecendo. Ele percebeu que esses homens raramente saíam de casa e que veículos do Royal Casino frequentemente visitavam o banco. Satpal decidiu abordá-los, dizendo que havia ouvido parte da conversa. Ele mencionou que estava desempregado e pediu ajuda, caso soubessem de algum trabalho para... Os ladrões ficaram apreensivos, pensando que Satpal poderia ter descoberto o plano. Após interrogá-lo, perceberam que ele não sabia nada sobre o roubo.
Aliviados, prometeram que se surgisse algo informariam a ele. Contudo, continuaram sem revelar seus planos. Passaram-se 6 meses, e finalmente chegou a noite de 31 de dezembro, quando o roubo seria executado. Todos os 6 ladrões estavam prontos para... Eles se dirigiram ao Royal Casino carregando caixas de doces e armas escondidas em seus casacos. Como já conheciam bem os funcionários e seguranças, foram recebidos calorosamente, sem qualquer... Naquela noite, o Royal Casino estava lotado devido à celebração de Ano Novo, com muitos convidados presentes. Os ladrões entraram com suas caixas de doces e começaram a jogar, mantendo a aparência de clientes ricos e despreocupados. Um deles levantou-se e anunciou: "Hoje é Ano Novo, uma data especial. Amanhã entraremos em 1994, e para celebrar, o jantar e as bebidas para todos os presentes serão por nossa conta." A generosidade inesperada gerou aplausos e entusiasmo entre os cerca de 200 convidados e funcionários do cassino. As pessoas começaram a beber e comer ainda mais, e os ladrões distribuíram as caixas de doces, insistindo para que todos provassem. Esses doces, vindos de uma loja renomada de Katmandu, eram claramente caros, e a aparência luxuosa das embalagens não levantou suspeita. O ambiente de celebração continuou até que os doces começaram a fazer efeito. Um por um, os seguranças, funcionários e até mesmo o gerente do cassino começaram a adormecer, incapazes de resistir aos efeitos da substância adicionada nos doces. Os ladrões preparados aguardaram pacientemente até que todos estivessem inconscientes. Eles então se dirigiram ao gerente do cassino e pegaram a chave do cofre em seu bolso. Sabiam que a outra chave estava com o chefe de segurança, que também estava desacordado. Após coletarem ambas as chaves, conduziram os poucos funcionários ainda conscientes até um grande salão, onde todos foram trancados. Os ladrões desceram até o porão e abriram o cofre. Ao fazê-lo, ficaram maravilhados ao ver a enorme quantia de 600 milhões de dólares armazenados ali. Eles encheram sacos com dinheiro, que somaram um total de 22 bolsas. Essas bolsas foram levadas para um caminhão que já estava estacionado do lado de fora, preparado para o transporte. Com o dinheiro carregado no caminhão, os ladrões seguiram direto para o aeroporto, onde já haviam feito arranjos antecipados. Haviam reservado um serviço de carga no terminal de transporte aéreo. Devido ao baixo nível de segurança no aeroporto naquela época, nenhum tipo de inspeção foi realizado. Os 22 sacos foram entregues ao setor de carga, com instruções de envio para um endereço específico na Jamaica, nas Índias Ocidentais. Enquanto isso, no cassino, as pessoas começaram a recobrar a consciência. Quando perceberam que haviam sido roubadas, entraram em pânico e chamaram a polícia. As autoridades de Katmandu chegaram rapidamente ao Royal Casino e, após colherem informações, iniciaram uma perseguição ao caminhão. Os ladrões, cientes de que estavam sendo seguidos, dirigiram em alta velocidade. Em determinado momento, alcançaram uma ponte sobre um rio e jogaram o caminhão na água, na tentativa de despistar a polícia. No entanto, as autoridades cercaram o local e conseguiram prender os 6 ladrões. Eles também recuperaram o caminhão, mas ao puxá-lo do rio e abri-lo, descobriram que estava completamente vazio. Os 600 milhões de dólares haviam desaparecido. A polícia ficou perplexa. Eles acreditavam que o dinheiro ainda estaria no caminhão. Após horas de busca, inclusive com mergulhadores examinando o rio, não encontraram nenhum vestígio do dinheiro. Ao interrogarem os ladrões, estes inicialmente permaneceram em silêncio, recusando-se a cooperar. Enquanto isso, Satpal, que havia observado os ladrões de perto nos últimos meses, também estava tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Na noite do roubo, ele havia seguido o caminhão até o cassino, mas ficou do lado de fora aguardando. Quando viu o caminhão sendo carregado com sacos, suspeitou que algo importante estava acontecendo. No dia seguinte, ao saber do roubo, ficou ainda mais intrigado. 3 dias depois, Satpal viu um carteiro deixando correspondência no bangalô dos ladrões. Como ninguém atendeu a porta, Satpal se aproximou, apresentou-se como vizinho e ofereceu-se para pegar a correspondência. Dentro do envelope,
havia um comprovante de carga, indicando que os sacos haviam sido enviados para a Jamaica. Determinando-se a descobrir a verdade, Satpal conseguiu economizar dinheiro para uma passagem aérea e viajou para a Jamaica. Chegando à Jamaica, Satpal foi direto ao endereço indicado no comprovante de carga. O endereço pertencia a uma casa onde vivia um senhor idoso. Satpal perguntou ao homem se ele havia recebido alguma encomenda ou carga recentemente. O idoso respondeu que não tinha recebido nada. Desapontado, Satpal decidiu permanecer na região, observando a casa e aguardando qualquer movimento suspeito. Alguns dias depois, Satpal viu um carteiro chegar à casa do idoso com um aviso de que a carga estava disponível no aeroporto local e precisava ser retirada. Satpal, agindo rapidamente, interceptou o carteiro e disse que estava ali para ajudar o idoso, oferecendo-se para buscar a carga no aeroporto. O carteiro, sem desconfiar, entregou o aviso a Satpal. Com o comprovante em mãos, Satpal foi até o aeroporto e apresentou o documento no setor de carga. Para sua surpresa, foi-lhe entregue a encomenda contendo os 22 sacos de dinheiro que haviam sido enviados do Nepal. Sem levantar suspeitas, Satpal conseguiu levar todo o dinheiro. Desde então, ele desapareceu completamente, sem deixar rastros. Enquanto isso, no Nepal, os 6 ladrões estavam sob custódia da polícia, que continuava a interrogá-lo sobre o paradeiro do dinheiro. Inicialmente, os ladrões recusaram-se a falar, mas após muita pressão, confessaram que haviam enviado todo o dinheiro para a Jamaica, planejando que, caso algum deles escapasse da captura, pudesse recuperar a quantia e dividir com os outros após cumprirem suas penas. Eles não imaginavam que seriam todos capturados. Quando os ladrões foram informados de que Satpal havia desaparecido, ficaram desolados. Perceberam que, apesar de todo o planejamento e esforço para realizar o roubo, alguém que não tinha nada a ver com o plano havia ficado com o dinheiro. Satpal, que inicialmente parecia apenas um vizinho curioso, acabou sendo a pessoa que se beneficiou de toda a operação. A história termina com os ladrões cumprindo suas penas na prisão do Nepal, enquanto Satpal permanece desaparecido, possivelmente vivendo com os 600 milhões de dólares que havia recuperado na Jamaica.